No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, do Eterno Deus, aleluia, venha sobre todos os nossos ouvintes, e todos sejam cheios da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia, da sua fé, para enfrentar os problemas e vencê-los para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque é assim que funciona a fé. Deus nos dá a fé para a gente lutar e vencer. Assim como Ele nos dá as mãos para pegar, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a boca para falar, cabeça para pensar, Ele nos dá a fé para agir. E essa fé é que nos faz vencer o mundo, vencer o inferno, vencer a própria carne. E quando fomos vencedores, então recebemos ou receberemos a coroa da vida. Minha amiga, meu amigo ouvinte, receba o espírito da fé e viva por ele a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós falávamos que esse texto de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, é impossível outra vez renová-los. Então, eu sempre tive, assim, muito cuidado para não falar, não pregar, não ensinar sobre esse texto, porque eu não queria abrir uma brecha para o diabo acusar as pessoas, dizendo, olha, você não tem mais jeito, você já viu? Você viu o que o bispo falou? Para você não tem mais jeito. Então eu ficava sempre reticente com respeito a essa palavra, para não deixar o diabo usar essa palavra e impedir que as pessoas que têm chance de se voltar para Deus, impedir que elas possam voltar. Mas eu não posso omitir a pregação da palavra de Deus. Eu não posso omitir esse texto glorioso, fantástico, especialmente nos dias em que nós vivemos, quando muitos ex-bispos, ex-pastores, além de fazerem mal a si mesmos, ainda querem destruir os outros com suas infâmias, com suas acusações, com suas setas venenosas para tentar matar aqueles que estão tendo o privilégio de serem salvos.
Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo neste momento, presta bastante atenção do que nós vamos falar. Eu não posso deixar, de fato, passar essa oportunidade. Porque veja o que está escrito. Diz assim: a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Por exemplo, o sujeito planta milho, ele vai colher milho. Ele planta laranja, ele vai colher laranja. Ele planta alface, abóbora. Ele planta frutas, legumes. Ele planta hortaliças, tomates, etc. O que ele plantar, ele vai colher, porque Deus faz descer a chuva, que é uma bênção da parte dele, para que aquela semente cresça, multiplique, venha alimentar, trazer os seus benefícios para aqueles que cultivam. Porém, se a terra que recebe a chuva, a mesma chuva, se a terra que recebe a chuva para produzir a erva útil, para produzir o fruto útil, recebe também, a mesma terra recebe a chuva, e ao invés de frutificar o que é bom, então produz espinhos e abrolhos. Então diz aqui o texto que são rejeitados os espinhos e abrolhos, e perto está a maldição. O fim deles é ser o quê? Queimados. Então é isso que acontece com aqueles que uma vez tiveram oportunidade gloriosa, que nem todos têm. Você sabe, minha amiga, meu amigo, nem todos creem. A palavra de Deus é semeada para todos, mas nem todos creem. Infelizmente, essa é a realidade. Há quem duvide, há quem desdenha, há quem despreze, e há até quem tente tirar a sua autoridade, o seu poder e credibilidade. Porém, aqueles que creem, os poucos que creem pelo mundo afora, estes são abençoados, porque Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Já está condenado. Quer dizer, a pessoa já é condenada pela descrença. Os incrédulos são condenados pelas suas próprias descrenças. Não é Deus que nos condenou. Não. Deus só vai julgar-nos no grande dia do julgamento. Até então, ele espera pacientemente que as pessoas se convertam. Enquanto os incrédulos não se convertem, há outros incrédulos que morrem e vão para o inferno, e Deus não pode fazer nada. E essa é a razão da sua grande tristeza e sofrimento. Deus sofre e se entristece pela morte das pessoas, mesmo que ela seja perversa. Mas o fato é que Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, dá a fé para aqueles que ele sabe de antemão que vão aceitar, que vão crer, que vão agir, que vão tomar atitudes. Ele dá essa fé. Por exemplo, eu fui agraciado, eu fui beneficiado, eu fui, digamos assim, privilegiado, porque um dia o Senhor me deu a fé.
Eu não conhecia a fé, eu não conhecia nada da fé, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia nada, nada de Deus. Eu era perfeitamente ignorante, cego. Meu entendimento completamente cego. Eu não sabia de nada. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus. Aleluia. Que dia glorioso, magnífico. Eu tomei conhecimento do Jesus vivo, porque eu conhecia o Jesus morto. Eu conhecia o Jesus que estava na cruz. Por isso a minha vida também estava encravada na cruz do inferno. Mas quando eu conheci a palavra do Senhor Jesus, que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí eu me agarrei a ele. Graças a Deus. São 53 anos que eu falo isso com muita alegria, com muito gozo na alma, por ter tido a oportunidade, ter tido o privilégio de o Espírito Santo me guiar, me guardar até os dias atuais. Então foi uma revelação de Deus para mim, e eu me agarrei a essa revelação com unhas e dentes, com todas as minhas forças. Imagine eu, servo de Deus, hoje tendo o privilégio de pregar para milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo afora. De repente, eu viro a cabeça. Eu viro a cabeça. De repente, eu mudo meu coração, minha mente. Ao invés de eu manter a fé, eu dou uma guinada de 180 graus e começo a fazer tudo que o diabo gosta. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu tenho consciência da fé, eu tenho consciência dos poderes do mundo vindouro. Eu tenho provado a palavra de Deus. Eu tenho provado o dom celestial. A minha mente tem sido iluminada. Como que eu, depois de tudo isso, ter recebido o Espírito Santo, falado em línguas estranhas, como que depois de toda essa grandeza que Deus fez na minha vida, eu me volto contra Ele, viro as costas para Ele? Como que eu vou novamente ser perdoado? Como que novamente eu vou ser reintegrado à obra? Não, minha amiga, meu amigo. Aí já não há mais salvação para mim. Porque eu estaria, então, querendo que Jesus morresse novamente por mim, viesse ao mundo, morresse pessoalmente, particularmente para mim, que é o que o texto está falando. Então, minha amiga, não teria solução para mim. Era impossível a minha restauração. Quer dizer, você que me ouve neste momento, você pode estar frio na fé, pode estar morno na fé, você pode estar desviado do caminho do Senhor, você pode estar perdido, desorientado, mas o que torna impossível a pessoa voltar para Deus, é ela ter cometido o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo. Então, o que significa o pecado contra o Espírito Santo? Você sabe que o apóstolo Paulo fala que não apagueis o Espírito Santo. Há a forma de apagar o Espírito Santo, quer dizer, fazê-lo desaparecer da vida da gente. Apagar é acabar, é definitivamente eliminar. Você escreve uma coisa no quadro, depois passa o apagador, pronto, acabou. Não tem mais nada. Está tudo apagado. Você escreve, passa a borracha, acabou. Então, tem gente que apaga ou tem apagado o Espírito Santo da própria vida. O que significa esse apagar
o Espírito Santo. O que significa esse pecado contra o Espírito Santo? A pessoa se volta contra ele. Porque quando alguém se volta contra Deus, quem é que vai defendê-la? Se você se volta contra as pessoas, se você se volta contra o diabo, se você se volta contra o mundo, você se revolta contra tudo e todos, você ainda tem Deus, o Espírito de Deus, para defendê-lo. Mas se você se volta contra o Espírito de Deus, quem é que vai te converter? Porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, que nos convence do pecado, do juízo. Então, se nós cometemos o pecado contra o Espírito Santo, aí não há perdão. Não há perdão. Porque você está ofendendo a única pessoa que pode estender a mão e fazer você entender a palavra de Deus. Você está estendendo a mão contra a pessoa que revela a você a salvação. Porque é o Espírito Santo quem nos revela Jesus. Eu não vejo Jesus, mas o Espírito dele me fez conhecer o Senhor Jesus. Então é o Espírito Santo quem nos faz ter fé em Jesus. A sua fé em Jesus se deve ao Espírito Santo. Essa é a realidade. Então, se você agride o Espírito Santo, quem vai lhe sustentar a fé? Quem vai nutrir a sua fé? Não tem ninguém. Anjo? Os anjos não podem fazer isso. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, aí você pergunta assim, mas, ô bispo, como que a gente pode pecar contra o Espírito Santo exatamente? Por exemplo, como é que eu posso saber que eu pequei contra o Espírito Santo ou quando eu não pequei contra o Espírito Santo? Olha, quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, quando ela peca contra o Espírito Santo, eu ouvi o testemunho de uma pessoa, de um pastor, um bispo, que falou de uma pessoa que pecara contra o Espírito Santo. Foi muito usada por Deus no passado, mas por causa de uma mágoa, ela ofendeu o Espírito Santo e ela então perdeu o Espírito Santo. Ela apagou o Espírito Santo da vida dela. Então ele dizia que ela caiu na frieza total. Ela se tornou gelada. Ela não foi fria na fé, não. Ela se tornou congelada. Congelada. Nada, absolutamente nada conseguia sensibilizar aquela pessoa com a fé, com os milagres. Não, nada disso. Milagres, maravilhas, curas extraordinárias. Nada disso que ela tinha experimentado, que ela tinha operado, que ela tinha até sido usada. Ela tinha sido até usada para curar enfermos, libertar pessoas oprimidas. Mas, depois que ela pecou contra o Espírito Santo, ela se tornou congelada. E aí não serviu para mais nada. Não tinha mais força, não tinha mais condições de voltar para Deus, porque ela mesma não queria. Olha só, ela mesma não queria. Quando a pessoa apaga o Espírito Santo, ela fica completamente congelada, ela fica contra Deus. Por exemplo, essas pessoas que saem falando da igreja, contra a Igreja Universal, contra o Bispo Macedo, contra o engano, contra a mentira que a igreja faz, etc. Os malefícios que a igreja faz, eu não sei, falam contra a igreja do Senhor Jesus. Ora, quando essa gente fala contra a obra de Deus, ela não está falando contra mim, porque o meu trabalho segue avante. Ela não está falando contra os meus colegas que estão trabalhando de segunda a segunda em favor das almas perdidas. Porque eles vão continuar fazendo isso. Falem bem, falem mal, isso não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Nós enfrentamos
difamações há quase 40 anos. Nós vamos fazer 40 anos. A Igreja Universal vai fazer 40 anos o ano que vem. E há quase 40 anos, nós vimos sofrendo toda a sorte de agressões, maledicências, etc, etc, etc. Você pode verificar que duvido que você não conheça alguém que odeia a mim. Duvido que você não conheça alguém que não tenha falado de mim. Mas eu estou andando, nós estamos em frente, nós vamos seguindo em frente, nós vamos arrebentar. Nós vamos arrebentar, isso não tenho dúvida. Falem mal, falem bem, não quero nem saber, nós vamos arrebentar. Mas o problema é que aqueles que falam de mim estão falando contra a obra que eu estou fazendo. Não é a mim que eles querem atingir. Eles querem atingir a obra que eu estou executando. Mas a obra que eu estou executando não é minha. Se fosse minha, seriam outros 500. Mas a obra não é minha, a obra é do Espírito Santo. Porque se fosse minha, ela já teria acabado. Tamanha a perseguição que nós vimos sofrendo. Mas porque ela é de Deus, porque ela é do Espírito Santo, ela permanece. E quanto mais ela apanha, mais ela cresce. Mais ela apanha, mais ela cresce. Eu tenho dito que a Igreja Universal do Reino de Deus é como omelete. Quanto mais apanha, mais cresce. Então, amiga e amigo ouvinte, o problema é que essas pessoas que falam da obra de Deus não têm temor, não têm respeito, não têm a mínima consideração com o dirigente dessa obra. Não tem a mínima consideração. Porque quando você vai na Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor ora, você é curada, você é liberta, sua vida é transformada, é o Espírito Santo que está fazendo isso, não é o pastor. O pastor apenas obedece a palavra de Jesus para pregar o Evangelho. Ele prega a palavra de Jesus. E quando as pessoas são abençoadas, é o Espírito Santo que age. Então, quando alguém se levanta contra essa obra, está se levantando contra o próprio Deus. Eu pergunto a você, se estão se levantando contra o próprio Deus, quem vai defendê-lo? Do próprio Deus. Então essas pessoas tornam-se impossibilitadas de serem renovadas para arrependimento. Aliás, essas pessoas, quando a gente faz uma campanha, olha, vamos buscar, vamos resgatar os caídos, perdidos, o filho pródigo, nós lançamos a campanha para trazer aqueles que estão frios, mornos, aqueles que estão desanimados, mas que não estão determinadamente impossibilitados de serem renovados. Não, porque ainda existe, ainda há um resquício de fé, de calor de fé dentro deles. E só pelo fato deles virem na igreja em busca de renovação, isso mostra que o Espírito Santo está tocando neles. Mas quando fala da impossibilidade de renovar outra vez aqueles que pecaram contra o Espírito Santo, estes são como pedras de gelo, ou blocos de gelo. Eles não se atingem, eles não se sensibilizam com absolutamente nada. São piores do que os incrédulos. Os incrédulos não creem, porque tampouco tiveram a mesma experiência com Deus. Mas estes são piores porque eles tiveram experiência com Deus e jogaram fora, viraram as costas, cuspiram no prato que comeram. Então estes estão completamente definidos como perdidos. Eles estão completamente caídos e não há como restaurar. É a mesma coisa que Lúcifer. Lúcifer
era um anjo de luz, era o querubim da guarda de Deus, era o principal anjo no céu. Quando ele caiu e levou consigo a terça parte dos anjos que havia no céu, não há mais salvação para ele. Não há mais, ele já está definido o seu destino. Mas ele tenta levar o máximo possível de pessoas consigo para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. E é o mesmo que os filhos dele fazem. Esses que um dia foram iluminados e perderam a luz da salvação, e hoje são contra a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, esses estão fazendo exatamente como o pai deles fez um dia, lá no céu, que foi Lúcifer. Essa é a realidade. Então, não há como haver salvação para eles. Perto está a sua maldição, perto está para ser queimado. Agora você que me ouve, que ainda tem um resquício de fé, de consideração, de respeito, de temor, só pelo fato de você temer a Deus, isso é fé. Porque quando a pessoa não tem temor, o mínimo temor dentro de si para com as coisas de Deus, ela simplesmente se torna contra, literalmente contra tudo que é de Deus. Então você que ainda tem um resquício, inclusive neste sábado, eu estarei dirigindo a reunião do Templo de Salomão, videoconferência para todo o Brasil, para obreiros, ex-obreiros, para pessoas que são ex-pastores, ex-esposas, enfim, nós estaremos neste sábado às 6 horas da tarde, ao vivo, através do videoconferência no Templo de Salomão e fazendo reunião para todo o Brasil e o mundo. E você pode participar para receber uma palavra de fé, quem sabe que venha levantá-la, tirar desse poço de perdição que você se encontra. Fica a seu critério neste sábado, às 6 da tarde, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O céu se abrirá quando eu clamar teu nome, quando eu chorar feito criança com fome da tua palavra, vem saciar, Senhor. Me alimenta com teu vinho e pão. Eu quero estar, Jesus, em tua presença em total condição de adorado. O céu se abrirá quando eu clamar teu nome. Quando eu chorar, feito criança, com fome da tua palavra, vem saciar, Senhor. Me alimenta com teu vinho e pão. Eu quero estar, Jesus, em tua presença em total condição de adorado. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, pra receber direto de tua fonte o óleo da unção. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, ficar bem perto pra poder tocar o teu coração.
tirei as sandálias pra adentrar no Santo dos Santos. Lava em teus rios as minhas vestes, me cobre, Senhor, com teu manto de luz. Vem saciar, Senhor, me alimenta com teu vinho e pão. Eu quero estar, Jesus, em tua presença em total condição de adorador. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, pra receber direto de tua fonte o óleo da unção. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, ficar bem perto pra poder tocar o teu coração, ficar bem perto pra poder tocar o teu coração. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Jefferson. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pela literatura Nada a Perder Um, pois eu vim de uma família destruída, onde os meus pais se separaram com 5 anos de idade. Eu fiquei morando com a minha mãe e mais minhas 2 irmãs, e ela teve que escolher entre nos dar educação ou nos alimentar. Então ela trabalhava e eu me criei sozinho, me criei na rua. E por conta disso, de não ter essa parte do meu pai, eu me criei revoltado, indignado. Eu não aceitava nada e nem ninguém. Eu era uma pessoa muito decisiva e como eu não tinha uma educação, eu não tinha nada para perder. Então eu entrei no mundo das drogas, eu comecei a assaltar, eu fui preso. No momento que eu fui preso, a minha mãe me encontrou na cadeia, ela me buscou, me trouxe até em casa e falou que só Jesus poderia mudar a minha vida. Então me deu um livro, é o Nada a Perder Um. Então quando eu li aquele livro, eu me vi naquele livro, mas eu vivia uma vida errada, eu vivia o que era errado. E naquele livro eu vi a mesma pessoa corajosa, audaciosa, intrépida, que não tinha nada para perder, mas de uma forma correta, para o bem. Foi então que, como o Senhor diz, arrebentou. Por quê? Porque eu decidi me entregar. Eu procurei conhecer o Senhor Jesus, então eu me entreguei de fato e de verdade, fui batizado com o Espírito Santo, e a partir de aí, uma vida que eu não tinha, uma direção que eu não tinha, eu comecei a ter, porque a partir daí eu continuei da mesma forma, intrépido, corajoso, valente, como o Senhor, mas para o bem. O que mudou foi a minha forma de ver a vida. Então, dessa forma, quando mudou isso, eu aprendi para que eu vim a esse mundo, que era para ajudar outras pessoas. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho a certeza da minha salvação, hoje eu sou abençoado, e eu posso dizer para as outras pessoas que isso pode acontecer com elas também, graças a esse livro que o Senhor escreveu, o Nada a Perder Um. Muito obrigado, Bispo Macedo. O livro Nada a Perder, volume 1, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vê uma literatura que conta a nossa vida e que ajudou esse rapaz, Jefferson. Puxa, que maravilha, né? A gente fica tão feliz de poder ter sido coparticipante, né, da salvação dele. Que maravilha que o Espírito Santo usou o livro Nada a Perder Um. E ele está aí na fé, graças a Deus. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Pessoas que foram tocadas, tiveram suas vidas transformadas, experimentaram, provaram do dom celestial, foram iluminadas, provaram a palavra de Deus e também os poderes do mundo vindouro. E são novas criaturas. Vamos ouvi-las em nome do Senhor.
Meu nome é Jonatas Gonçalves, tenho 32 anos. Eu nunca fui um jovem problemático assim, nunca dei trabalho para os meus pais, né? Porém, eu era um jovem muito amargurado, triste, né? Eu era um jovem muito tímido. Eu me fechei no meu mundinho por conta de ter problemas de vícios na minha casa. Meu pai alcoólatra, minha mãe fumante, também alcoólatra. Então eu fui crescendo, vendo essa situação na minha casa, na minha família. Não respeitava meus pais, né? Foi quando que, por volta dos meus 17, 18 anos, eu recebi um convite de um jovem, né? E acabei conhecendo a Igreja Universal. Quando eu conheci a Igreja Universal, eu me identifiquei com a igreja de início, né? Porque não era uma igreja como eu via aí fora, tradicional. Era uma igreja diferente, tinha algo diferente. Porém, eu não conseguia ter um compromisso, né, com Deus principalmente. Eu ia porque meus amigos chamavam, não tinha aquela constância, né? Foi quando eu me esfriei. Acabei deixando de lado a fé, deixei de lado em buscar, né, esse Deus, e acabei me afastando, porque eu não tive esse encontro real e verdadeiro com Deus. E me afastando, eu fui para o mundo, né? Fui conhecer o mundo, fui fazer faculdade, conheci pessoas, comecei a querer conquistar coisas, né? Só que sem sucesso, né? Porque eu não conseguia ter um relacionamento com a pessoa. Quando eu gostava, a pessoa não gostava de mim. Quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava dela. Ainda assim, tinha aquela tristeza, que eu não conseguia preencher em baladas, não conseguia preencher com as amizades, ou com coisas, ou pessoas. Foi quando que eu vi que eu tinha um problema espiritual, eu precisava de ajuda, precisava de uma orientação, precisava preencher esse vazio que eu ainda tinha, né? Foi quando que eu voltei para a Igreja Universal, porque foi lá que eu me identifiquei, de fato e de verdade, né? E voltando, eu comecei a me aprofundar, né? Conhecer mais, levar mais a sério as coisas de Deus, né? E com isso eu lia mais a Bíblia, eu acompanhava as reuniões do bispo, as pregações de quarta e domingo, né? Que são essenciais, de sexta-feira, né? E com isso eu fui me libertando, fui tirando de dentro de mim aquilo que me atrapalhava, que me afastava de Deus, que trazia aquela tristeza. Eu percebi também que eu precisava ir além, eu precisava do Espírito Santo, que era o que eu estava aprendendo ali nas reuniões de quarta e domingo. E eu comecei a buscar. Foi quando que, naquele dia, de fato e de verdade, eu tive o meu encontro com Deus. Naquele dia eu não tive sombras de dúvidas que Deus ele estava ali comigo, do meu lado. Ele me encheu e me preencheu todo o vazio que eu tinha. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu ria. A vontade que eu tinha era de sair para a rua falando de Jesus para todo mundo, os meus amigos. A partir daquele dia, o Jonatas antigo, nervoso, que era triste, que era vazio, deu lugar a um novo Jonathan, né? Um Jonathan totalmente calmo, paciente. A importância de ter o Espírito Santo é porque ele te dá o discernimento na hora de agir, na hora de pensar, nas suas atitudes, no seu comportamento. Na minha família, né, todos veem a diferença, né? Até no semblante da gente a gente já percebe a diferença quando a pessoa tem o Espírito Santo. E foi essa mudança que aconteceu em mim. Eu sou grato ao Espírito Santo porque hoje eu sei que eu sou uma pessoa diferente, né? Hoje eu tenho uma certeza dentro de mim de que aonde eu vou, aonde eu estiver, o Espírito Santo está comigo, né? Tudo que eu faço, onde eu ponho a mão, vai dar certo, porque ele me dá a direção certa, né? Além da paz interior que eu tenho hoje, da certeza, da minha salvação, acima de tudo, né? Que é o mais importante que eu tenho hoje, eu tenho certeza da minha salvação. O Espírito Santo ele traz essa alegria, né? Eu sou alegre aonde eu vou, não preciso de amigos ou de coisas, pessoas. Aonde eu estou eu tenho felicidade, eu tenho alegria e eu consigo transmitir isso para todos que estão ao meu redor. E tudo isso eu devo ao Espírito Santo, porque eu recebi o Espírito Santo. Meu nome é Tereza Arguello, tenho 35 anos. Antes de chegar à Igreja Universal, era uma pessoa extremamente frustrada, muito triste, amargurada. Desde a infância eu vinha carregando uma mágoa dentro de mim, por consequência que eu sofri uma tentativa de abuso sexual do meu padrasto. Eu me lembro de uma situação quando eu fui contar para minha mãe não acreditou e passei a ter raiva da minha mãe também. Isso eu fui carregando dentro de mim na minha adolescência, na minha juventude.
e fui procurando preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim, aquele ódio, nas bebidas, nas baladas. Eu me envolvi com pessoas erradas, eu cheguei a me envolver com vícios do jogo, onde eu perdi muito dinheiro, que quando eu ficava sozinha, quando eu ia dormir, inclusive eu não conseguia dormir, tinha problema de insônia, tive problema de bulimia, problema de anorexia, que eu não cheguei a contar para minha família, porque eu queria mostrar que eu era forte. Nem para amigos eu queria mostrar isso, porque eu era uma pessoa forte, orgulhosa. Eu sou estrangeira e a gente veio procurar ajuda, porque meu irmão tinha um problema espiritual que a gente não sabia. A gente procurou vários lugares, ele tinha síndrome do pânico, até que uma obreira chegou, fez o convite, e eu vi a mudança na vida dele. Então foi quando a gente veio procurar essa ajuda, e ele começou a ir frequentar as reuniões, ele se libertou, e eu vi a mudança na vida dele. Isso me despertou. Até que numa quarta-feira, numa pregação, caiu a ficha que eu tinha que priorizar o Espírito Santo. Ele que tinha que colocar em primeiro lugar. Onde eu tive um encontro com Deus, eu tomei a minha decisão de colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, onde tudo mudou. Aquele peso, aquela angústia, aquela mágoa que eu tinha dentro de mim, eu pude entender que eu tinha que me libertar daquilo, eu tinha que jogar fora. E naquela noite foi o dia mais feliz da minha vida, onde eu tive um encontro com Deus, onde Deus veio e mostrou para mim que a única felicidade que eu podia encontrar era nele. Ele transformou meu interior, onde eu estava com aquele vazio, já não tinha mais aquele vazio, ele preencheu aquele vazio dentro de mim. E hoje eu sou feliz, eu sou grata a Ele, porque Ele que me sustenta. Hoje eu vou com alegria, eu vou com felicidade, com amor. E tenho o prazer de falar do amor que Ele tem por nós. E a gente passa lutas, momentos difíceis na nossa vida, onde o Espírito Santo que sustenta nas dificuldades, nas lutas, no dia a dia. Hoje eu sou grata ao Espírito Santo porque eu vejo que Ele me tirou daquele mundo que eu estava, na solidão que eu me encontrava. Eu era carente e solitária, né? Hoje eu não me sinto, eu posso estar sozinha onde eu estiver. Hoje eu tenho a presença de Deus dentro de mim. E por isso eu sou grata a Ele. Graças a Deus. Hoje nós teremos a terapia do amor, a escola do amor, aqui no Templo de Salomão. Já tivemos uma às 10 horas da manhã e vamos ter a outra às 8 da noite. Às 8 da noite nós teremos a terapia do amor com a Cristiane e também o Renato Cardoso. O casal estará passando experiências para que você possa reconstruir o seu lar, o seu casamento. Se você quiser, Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor.
sou eu para merecer uma coroa? Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido? E através do meu gemido mover a mão de um rei senhor. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo